Olá, eu sou o Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Humano. E nesse vídeo eu quero falar sobre liderança e comunicação assertiva. É isso mesmo, você que é líder, você vê a comunicação como um grande desafio aí para a sua liderança? Os seus liderados entendem com facilidade aquilo que você fala, aquilo que você comunica? Você consegue se fazer ser entendido? Você adota uma linguagem, você adota estratégias de comunicação que permitem realmente que você seja compreendido, que as informações, que as instruções sejam compreendidas e colocadas em práticas? Pois é, para falar sobre isso que eu tomei a decisão de fazer esse vídeo, tá bom? Mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Então vai naquele sinalzinho assim de joinha, clica no joinha, porque assim você ajuda para que esse vídeo seja amplamente disseminado, seja amplamente divulgado aí na plataforma do YouTube, tá bom? E se esse conteúdo fizer sentido para você, se inscreva no meu canal, faça aí a sua inscrição, clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe também, tá? Compartilhe com todos os seus contatos. Você que é líder, você tem um colega, você tem um amigo que é líder e você acha que esse conteúdo aqui é importante para que esse seu colega, para que esse seu amigo tenha acesso, ele venha a absorver esse conhecimento, venha ter acesso a esse conteúdo, então compartilha com ele, tá bom? Vamos lá então, gente, ó. A comunicação dentro, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu realizo palestras, treinamentos, mentorias e coaching nas empresas, um dos maiores desafios que eu encontro, um dos maiores desafios que eu percebo, assim, por parte dos líderes, é exatamente essa questão da comunicação. Então, há uma demanda muito grande a respeito de estratégias de comunicação, a respeito de como um líder deve realmente se comunicar, que estratégias ele deve utilizar e como ele pode se certificar de que aquilo que ele passou, a informação que ele compartilhou ali com seus liderados seja realmente compreendida. Então, há um grande desafio. Então, eu acredito o seguinte, que a partir do momento que o líder entender qual é o significado da comunicação, como é que ele pode desenvolver essa comunicação ali com a sua equipe, eu penso que ele tem a chance, tem a possibilidade de ter muito mais êxito ali na sua liderança. Exatamente a respeito disso, porque uma das principais características de um bom líder é exatamente a capacidade de se comunicar, a clareza na comunicação, a objetividade na comunicação, o carisma na comunicação e ter realmente a certeza, se certificar de que a sua comunicação está sendo uma comunicação boa, está sendo uma comunicação clara, está sendo uma comunicação objetiva, tá bom? Então, eu já vou compartilhar de cara aí já a minha tela com vocês, exatamente para a gente poder desenvolver esse conteúdo aí, tá bom? Olha lá. Vou pegar aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho. Aqui, ó. Então, a comunicação assertiva. Liderança e comunicação assertiva. Esse sou eu, né? A tela seguinte já está aí, ó. Deixa eu aumentar só um pouquinho o tamanho da minha tela aqui. Aqui no visor. Tá aí então, gente, ó. Comunicação assertiva. O que é, portanto, a comunicação? Como você pode ver ali, ó, comunicação é a palavra proveniente do latim comunicare, que quer dizer tornar comum. Então, ó, tem um sentido de tornar comum, repartir, compartilhar, trocar informações. Ato ou efeito de tornar comum uma mensagem ou uma informação. Então, você, líder, você recebe dos seus superiores, dos seus gestores, porque você líder, você tem também os seus líderes, né, a alta gerência. Então, você recebe as informações, você recebe as instruções e você precisa agora comunicar essas instruções aos seus liderados e aos membros da sua equipe. Então, isso é muito importante você entender isso. Você, líder, agora você recebeu a informação, você recebeu uma comunicação, você recebeu uma estratégia, agora você precisa compartilhar com os seus liderados. Então, você vai tornar comum aquela informação. Você não vai ficar com aquela informação retida para você, você vai precisar compartilhar agora com os seus liderados.
E para que você faça isso, você vai precisar comunicar. Você vai precisar comunicar aos seus liderados, ou seja, você vai precisar tornar comum, fazer com que eles realmente entendam a comunicação. E a palavra assertiva, gente, então quando nós falamos aqui de comunicação assertiva, o que é a comunicação assertiva? Então tem muita gente que pode pensar, bom, a comunicação assertiva é você falar um português todo certo, você falar usar as regras da gramática, as regras da norma culta da língua portuguesa. E não, gente, a questão de assertiva não tem relação direta com isso. Obviamente, eu não quero dizer aqui que você vai poder avacalhar com a língua portuguesa, né? Então, você pode sim se valer de um português muito bem aplicado, né? De um conhecimento da língua, das regras da linguagem, mas o que se refere aqui a assertivo é exatamente a questão aqui, essa palavra vem do grego, apofansis. Então, apofansis quer dizer oração declarativa, expressão lógica da operação mental. Ou seja, quando você se expressa de maneira clara, de maneira lógica e de maneira objetiva, de maneira compreensível, você está sendo assertivo na sua comunicação. Então, isso que quer dizer assertivo. Então, traduzindo, asserção pode ser entendido como a verbalização de um pensamento claro, lógico, sincero, verdadeiro, objetivo, honesto e respeitoso. Está aí, a comunicação assertiva, portanto, para o líder se torna uma ferramenta poderosíssima, porque é onde você verbaliza, é onde você expressa, onde você compartilha as informações, o seu pensamento, de maneira clara, de maneira lógica, de maneira sincera, de maneira verdadeira, objetiva, honesta e respeitosa. Então, tenha isso na sua mente, líder. Você, quando vai estabelecer um canal de comunicação com os seus liderados, você precisa exatamente disso. Você precisa estabelecer um canal de comunicação que seja claro, que seja respeitoso, que seja objetivo. E tudo isso é importante dentro do processo de comunicação. Você não vai passar uma informação aos seus liderados de qualquer maneira. Você precisa ter realmente uma noção, né? Uma clareza na hora de comunicar, na hora de transmitir as informações aos seus liderados. Então, está aqui. Por que se fala comunicação assertiva? Então, a comunicação em si quer dizer você tornar comum uma informação, tornar comum como? De maneira clara, de maneira objetiva, de maneira sincera, de maneira verdadeira, de maneira honesta e respeitosa. Por isso que se diz, então, comunicação assertiva. Eu gosto sempre de usar essa metáfora aqui, uma história que eu conto, de um casal de idosos que estavam completando 50 anos de casado. Então, esse casal aí de idosos estava completando 50 anos de casado, só para a gente poder ilustrar um pouco essa questão da comunicação, né? Então, o que aconteceu? O sacerdote estava ali celebrando e chegou um momento na celebração que o sacerdote perguntou para cada um, né, o que um tinha para dizer a respeito do outro, né, se tinha alguma reclamação, né, o que gostaria de declarar ali naquele momento, né? E aí o senhor, né, o seu João, estava ali diante da Dona Maria, e o seu João declara, falou assim, olha, o que eu tenho, na verdade, eu não tenho nada a declarar contra a Dona Maria, nós estamos aí já vivendo há 50 anos, é um feliz matrimônio, um casamento muito feliz, que nós tivemos filhos, né? Estamos aí com os nossos netos, já chegando os nossos bisnetos, e ele ficou ali todo feliz, né? Mas ele falou assim, daí ele colocou uma ressalva, mas eu tenho uma ressalva para fazer aqui dentro do nosso relacionamento. Olha, a Dona Maria, desde que a gente casou, ela sempre que ela fazia pão, aquele pão de forno, assim, fresquinho que ela tirava ali a parte da bundinha do pão e dava para eu comer. Só que eu não gosto da bundinha do pão, eu sempre preferia cortar o pão no meio e já começar a comer do meio para o final e deixar a bundinha de lado. Daí ela deu um tapinha no ombro dele assim e falou assim, mas por que você não me falou? Porque eu sempre gostei de comer a bundinha do pão e eu sempre dava a bundinha do pão para você, porque eu pensei comigo, eu vou dar o melhor para ele. Eu vou dar o melhor para ele, a parte melhor daquilo que eu acho que é do pão, e eu vou dar para ele.
E bem no fim, gente, ele ficou 50 anos com aquele sentimento ali de que ela estava dando a bundinha do pão para ele para afrontar ele ou alguma coisa parecida. E bem no fim, ela estava querendo ser generosa para com ele. Ela estava pensando assim, não, para o meu marido eu vou dar o melhor. E na mente dele, ela estava dando a pior parte para ele. Então, o que houve aí, gente? Um problema de comunicação. Algo que tecnicamente seria fácil de resolver. O que ele precisava fazer? Ele simplesmente precisava declarar aquilo para ela. Ou seja, ele precisava tornar comum. Ele estava tendo a percepção de alguma coisa que estava acontecendo, de uma coisa que estava gerando um desconforto para ele, e ao invés dele expressar, ao invés dele declarar, foi deixar para fazer isso depois de 50 anos. 50 anos comendo a parte do pão que ele menos gostava. E ela, por 50 anos, dando para ele a parte do pão que ela mais gostava. Então, fica aqui essa metáfora só para ilustrar, só para representar, tá, gente? Mas a questão é séria. Muitas vezes, por problemas relacionados à comunicação, as pessoas ficam ali em meio a um conflito, ficam tentando gerir um conflito que, na prática, seria muito fácil de resolver. Bastava a pessoa expressar aquilo que ela está sentindo, bastava a pessoa tornar comum aquilo que ela está percebendo do ambiente. Isso ajudaria muito em resolver os conflitos. Então, temos aqui as categorias de comunicação, há pelo menos 3 categorias de comunicação. Gente, isso aqui é algo que eu considero muito importante. Então, olha, a comunicação agressiva. Você já está vendo ali a figura de uma criatura ali, de um homem ali fantasiado ali representando, né, uma figura maligna, né, com um tridente. Por quê? Porque quando pessoas têm essa percepção assim, de um líder que é agressivo na sua comunicação, que é sarcástico na sua comunicação, que tem essa agressividade, gente, isso causa muito desconforto, isso causa assim, um ambiente que fica muito pesado, que fica muito carregado, e as pessoas começam a ver na figura daquele líder, muitas vezes, que tem esse padrão de comunicação agressivo, começa a ver realmente uma figura diabólica mesmo, né? Uma figura assustadora. Então, isso é só para representar. Então, ó, o que é essa comunicação agressiva que muitas vezes as pessoas acabam adotando e nem tomando consciência de que elas têm esse padrão de comunicação, né? Então, ó, é uma comunicação desrespeitosa, trata-se de uma comunicação desrespeitosa. Ó, eu falo o que penso. Então, a pessoa que tem esse padrão de comunicação agressivo, ele tem muito essa ideia, assim, esse conceito de achar que ele é uma pessoa, é porque eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa assim, eu chego e falo o que eu estou pensando e eu não levo nada para casa. Eu sou realmente uma pessoa que fala o que pensa. É uma pessoa sarcástica, uma pessoa irônica, que fica fazendo piadinha. Se ele fala alguma coisa, as pessoas não entendem, ele fica, entendeu ou tem que desenhar? Mas com um tom de sarcasmo, sabe? Querendo realmente, você percebe assim que ele está realmente ofendendo ou minimizando as pessoas, né? Ele está assim, rebaixando as pessoas, ele tenta fazer isso na sua forma de se comunicar, né? Então tem uma forma de comunicação intimidadora, num tom às vezes elevado de voz, ele quer falar às vezes mais alto para achar que se eu falar alto aqui gritando na orelha do indivíduo aqui, ele vai entender o que eu estou dizendo. Ele é muitas vezes dogmático. O que quer dizer ser dogmático? É aquele indivíduo que acha que ele está sempre certo. Ele é o dono da razão, ele mora com a razão, ele é a própria razão. Então, o indivíduo que é dogmático, ele tem essa mentalidade de que só ele é certo e é ele que está com a razão o tempo todo. Ele nunca erra. Dificilmente você vê uma pessoa assim que tem esse padrão de comunicação, um padrão de comunicação agressivo, reconhecendo que erra e admitindo que erra, né? Então, é carregada de julgamento, aquele indivíduo que vive julgando as pessoas. Você já deve ter percebido, já deve ter encontrado, né, líderes assim, pessoas assim que a todo momento ficam falando, porque esse indivíduo é muito burro, porque esse cara é atrasado, porque esse cara é lerdo, caramba, esse cara parece que não pensa, o cara é acéfalo, o cara parece que não raciocina, o cara é demorado, então ele vive julgando as pessoas. É uma característica horrível, é a comunicação agressiva. E detalhe, tá, gente, ó, muitas pessoas não percebem isso no seu comportamento. Muitas pessoas não percebem esse padrão de comunicação agressivo
em si próprio, ele não consegue perceber isso. Então, o que às vezes precisa? Precisa alguém ir lá e fornecer um feedback. Se você é líder e você tem esse padrão de comunicação, olha, nessa aula de hoje você vai realmente aprender o que é uma comunicação adequada, uma comunicação verdadeiramente assertiva, onde você consegue se comunicar de maneira clara e de maneira respeitosa. Então, tá aí, ó. Busca achar os culpados, né? Busca achar os culpados e gera conflitos e é apática, quer dizer, não se coloca no lugar do outro e a todo momento gera conflitos, principalmente entre os próprios liderados, né? Às vezes esse líder assim que tem uma comunicação agressiva, que ele chega falando, né, de maneira ríspida, né, de maneira querendo humilhar as pessoas, então vai gerando assim um conflito entre os próprios liderados, né? E o rendimento da equipe tende a cair, a questão de turnover, tá, gente? A questão de rotatividade frequente entre os membros da equipe acaba sendo algo comum. Por quê? Porque o líder, através da sua postura e através do seu modelo de comunicação, da sua forma de se comunicar, acaba não conseguindo reter talentos. Ele acaba não conseguindo fazer com que as pessoas permaneçam mais mais de 3 meses dentro da empresa, porque é uma pessoa grossa, porque é uma pessoa, né, que fala, que se comunica, que se expressa de maneira ruim, de maneira agressiva. Tá bom? Vamos lá ao próximo, então. Agora, aqui tem a comunicação passiva. Esse aqui é um outro padrão de comunicação que a gente observa, que é caracterizado aqui, ó, comunicação que não expressa o que sente, quer agradar a todos, concorda com todos, não sabe dizer não, tenta evitar os conflitos, gera conflito interno, frustração, acumula tarefas e não dá conta de entregar, o que gera uma sensação de incompetência. Chega a um ponto que explode o famoso surto. Então, o que é essa comunicação passiva, gente? É o seguinte, são aquelas pessoas que muitas vezes não sabem dizer não. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de dizer não. Às vezes, o líder acaba tendo essa postura. Os liderados ali, eles chegam a todo momento entregando demandas para esse líder. Então, eles com certa frequência, todos os problemas, todas as dificuldades, eles vão e levam para aquele líder. E, às vezes, esse líder, por ter uma comunicação passiva, por não conseguir, assim, realmente impor, né, ou estabelecer um limite, né, uma fronteira entre aquilo que ele pode realmente fazer. Porque o líder, gente, vamos colocar isso aqui às claras, né? Ele não vai ficar a todo momento realizando trabalhos e atividades operacionais. E, às vezes, por ele não conseguir dizer não e por ele não saber dizer não, ter aquela comunicação passiva, tudo que chega, todos os problemas que seus liderados trazem para ele, ele procura resolver. E você, líder, você tem que entender o seguinte, você, na posição que você está, você precisa começar a adotar estratégias para fazer com que os seus liderados venham a se desenvolver. Então, essa que é a estratégia. Se chega algum liderado até você, levando até você uma demanda, pelo fato dele entender que você é aquele que resolve tudo, então, todas as demandas que chegam até você, você resolve. E você dá conta realmente. Você é um líder que dá conta, que você tem capacidade de resolver. Só que você não sabe dizer não. Ou seja, você tem uma comunicação passiva. E nessa comunicação passiva, muitas vezes, você acaba gerando um conflito interno, porque às vezes você não dá conta de entregar tudo aquilo que é exigido de você como líder para atender demandas operacionais. Então, coloca uma coisa na tua cabeça. Você, líder, você não está como um líder para ficar realizando trabalhos e atividades 100% operacional. Quer dizer então que agora eu não vou colocar mais a mão em nada? Não estou dizendo isso aí. Estou dizendo que você, como líder, vai ter que fazer o mínimo possível de atividades operacionais e para isso você precisa aprender a dizer não. Você precisa aprender a dizer não para aqueles liderados que, para qualquer probleminha, qualquer dificuldadezinha, estão trazendo tudo isso para você e você, por não saber dizer não, você acaba aceitando e você, no final das contas, no final do teu dia, no final da tua semana, você não consegue entregar os resultados que são exigidos de você enquanto líder. Então, é muito importante você adotar realmente estratégias, você quebrar esse padrão de comunicação passiva.
porque isso gera conflito interno, gera frustração, acumula tarefas e não dá conta de entregar os resultados, né? De entregar os resultados que são exigidos de você enquanto líder, né? O que gera uma sensação de incompetência. Às vezes você está naquela posição de líder achando que você é um incompetente, que você não é capaz. Poxa, eu não consigo realmente fazer, e as coisas que são exigidas de mim como líder, eu acabo não conseguindo entregar. Então, de repente, perante os teus liderados ali, ele é o líder bonzinho, né? Aquele, né, o famoso líder bonzinho. Não, se tiver algum problema, vai lá e procura ele que ele resolve. Não, gente, você precisa, como líder, adotar a seguinte postura: quando os teus liderados chegarem até você com uma demanda, já faça uma pergunta para ele, assim, é o seguinte, qual é a solução que você acredita que pode ser aplicada para resolver isso? Qual que é a alternativa? Quais são as opções? Então você já fala para ele, vamos começar a desenvolver e trazer ideias, trazer soluções. Vocês estão só me trazendo problemas, só me trazendo dificuldades. Então comece a chegar até aqui com as soluções. Você vai dando autonomia para eles te apresentarem ideias, te apresentarem propostas, e quando eles chegarem até você, os seus liderados chegarem até você, eles já vão chegar ali com alguma possível solução, né? Com alguma possível alternativa para resolver aquele problema. Então, tenha isso em mente e comece a aprender a dizer não, porque você, como líder, você tem tudo aquilo que é exigido, você já tem uma lista de tarefas e de demandas que você precisa entregar como líder, e você vai absorvendo aquelas atividades operacionais, vai acumulando, e você acaba não dando conta. Então, tenha isso em mente, você precisa aprender a dizer não. Isso é produto, essa dificuldade para dizer não é produto de uma comunicação passiva. Às vezes você tem lá o seu perfil comportamental, que é aquele perfil que não gosta de entristecer as pessoas, que quer agradar todo mundo, que quer acolher todo mundo, e acaba gerando aí um grande conflito, uma grande dificuldade para você. Então, tenha isso em mente. Comunicação passiva é uma comunicação que, na maioria das vezes, é aquela que não consegue dizer não, quer agradar a todos, concorda com todos e não sabe dizer não. Então, comece a pensar a partir dessa perspectiva. E o que é, então, a comunicação passiva? A gente tem ali a imagem, né? As duas profissionais ali conversando, e você percebe que está havendo uma comunicação, que está havendo, né, pela linguagem, né, pela linguagem corporal, você percebe ali que está havendo realmente um rapport, né, que está havendo uma comunicação, que está havendo empatia. Então, a comunicação assertiva parte exatamente desse princípio, né? Então, é praticada de forma respeitosa, com empatia, consciência de si, responsabilidade, clareza, objetividade, equilíbrio, isenta de julgamento, serenidade, leveza, verdade, sinceridade, e além de buscar solução dos problemas. Essa que é a comunicação assertiva, gente. Então, é aquela comunicação praticada de forma respeitosa. Então, pensa no seguinte, a comunicação assertiva é baseada no respeito. Então, se você for analisar, tudo que você observa e tudo que você está sentindo, você tem o direito de expressar. Então, se você está percebendo que algo está gerando algum desconforto, está gerando algum conflito, você tem o direito de expressar isso, de comunicar isso. Em contrapartida, a pessoa para quem você vai comunicar isso tem o direito de ser respeitada. Então, a comunicação assertiva considera essa fronteira, considera esse limite em você ter o direito de falar aquilo que você está sentindo, que você está percebendo, e o outro tem o direito de ser respeitado. Você não vai ofender, você não vai falar nada que possa ridicularizá-lo, você não vai falar nada que possa rebaixá-lo, que possa insultá-lo, não vai falar nada disso. Você vai simplesmente falar aquilo que você está constatando, e dentro dessa comunicação assertiva, vocês vão buscar formas ou alternativas para buscar uma solução para aquele conflito que você está sentindo, para aquele conflito que você está percebendo. Então, um líder possuir esse tipo de comunicação gera muito engajamento, gera muito comprometimento por parte da sua equipe. Então, é isenta de julgamento. Então, você não vai julgando as pessoas, dizendo, porque você é muito isso, você é muito aquilo, você é muito teimoso, você é muito cabeça dura, não faz nada que a gente manda. Esquece isso aí. Então, você
Você não busca culpados, por exemplo, porque o culpado foi fulano, porque o culpado foi Beltrano. Você é líder, né? Em muitas situações você vai acabar assumindo a responsabilidade daquilo que acontece com a equipe. Só que depois, obviamente, você vai procurar cada responsável, cada membro da sua equipe e vai fornecer a ele ali um feedback, né, que é uma outra ferramenta poderosíssima que eu utilizo nas mentorias, nos treinamentos, nos processos de coaching, que gera um resultado extraordinário, que é o chamado feedback estruturado, né? Então, você vai adotar, portanto, esse modelo de comunicação. Tem uma vertente aí da área de desenvolvimento humano, na verdade, é um conceito desenvolvido por um teórico, por um psicólogo, na verdade, né, do comportamento humano, chamado Marshall Rosenberg, que é o quê? Que é a comunicação não violenta. O que é a comunicação não violenta? Já está dizendo, né? É basicamente um desdobramento, um aperfeiçoamento dessa comunicação assertiva, onde você vai observar as situações, você vai observar os contextos que estão dentro dos quais, né, as coisas estão acontecendo. Você vai observar, você vai sentir. Então, o que é aquilo que você está observando? Qual que é o sentimento que está provocando em você? E com base nesse sentimento que aquelas situações estão provocando, qual que é a necessidade que aquilo está gerando? O que você necessita que seja feito? Então, você observa, você sente, você necessita e você faz um pedido. Então, isso aí é algo que é importante de ser ressaltado, tá, gente? Porque a comunicação não violenta vai observar exatamente todos esses parâmetros e todas essas variáveis para que, na hora que o indivíduo for expressar e for realmente se comunicar, ele leve em consideração aquilo que ele observou, aquilo que ele sentiu, a necessidade que aquilo gerou dentro dele e o pedido. Então, como ele vai fazer esse pedido? E essa estratégia da comunicação não violenta, gente, é uma estratégia muito poderosa. Se você tiver interesse, é só buscar lá CNV. Procura lá, comunicação CNV, comunicação não violenta, de um estudioso chamado Marshall Rosenberg, tá? Não estava aqui no meu script, mas me veio à mente esse conceito, eu resolvi aqui compartilhar com você, que é, na verdade, que nada mais é de um desdobramento da comunicação assertiva, da inteligência emocional, né, da autoconsciência, do autoconhecimento. Então, quando você adota realmente esse padrão de comunicação não violenta, de comunicação assertiva, você está dando mostras de que você realmente conhece a si próprio e você busca conhecer, se empatizar com as pessoas que estão à sua volta. E esses aí são os pilares, né, da inteligência emocional e de um modelo de liderança que vem sendo cada dia mais exigido nos dias que nós estamos vivendo, tá bom? Vamos lá, então, dando sequência. Então, como desenvolver uma comunicação assertiva? Então, tá ali, ó, a figurinha da mulher, como que fazendo assim um questionamento. Então, a comunicação, gente, é como eu falei antes, tá? Quando nós falamos aqui de comunicação assertiva, obviamente nós não estamos falando de uma comunicação com uma linguagem toda rebuscada, tá, gente? Com palavras difíceis, né? Dentro de buscando assim um vernáculo, né? A pessoa fala, o que é um vernáculo, né? Buscando assim palavras difíceis. A comunicação não tem relação com isso. Muito embora, gente, ó, se você fala um português bem falado, né, dentro ali das regras mais elementares ali, das conjugações verbais, dos pronomes, da concordância verbal e nominal, se você fala assim um português assim, mas de maneira clara, de maneira objetiva, as pessoas simples, por mais simples que elas sejam, elas vão entender você. O que eu estou me referindo aqui é a questão de você ser uma pessoa que, de repente, fala pouco, né, e usa muitas vezes palavras complexas.
Às vezes tem um líder que tem um autoconhecimento, que tem um elevado conhecimento técnico, né, que tem uma elevada graduação, só que quando ele vai se comunicar com pessoas simples, ele já tem dificuldade de se comunicar, né, de baixar o nível da linguagem. Então, pensa no seguinte, quando você vai conversar com pessoas, né, com um grupo de pessoas, você está diante de um grupo de pessoas e você precisa palestrar e comunicar alguma coisa a esse grupo de pessoas. Faça isso e procure se fazer ser entendido pelas pessoas mais simples que estão ali naquele público. Então, você está ali diante de um público heterogêneo, onde tem pessoas com elevada graduação e tem pessoas com baixa graduação. Então, você vai falar de maneira que a pessoa mais simples que estiver presente ali, entre a tua plateia, entre o teu público, elas consigam te entender. E, do contrário, também é verdade. Se você falar de maneira que somente as pessoas mais graduadas ali vão conseguir te entender, aquelas pessoas menos graduadas não vão conseguir entender você. Então, qualquer estratégia, você sempre vai falar de modo que as pessoas mais simples que estão entre os teus ouvintes consigam entender você. Porque se você falar para as mais graduadas, às vezes as mais simples não vão conseguir te entender. Entendeu qual que é a estratégia? Então, e isso, obviamente, quando eu falo assim de falar de maneira simples, não quer dizer que você vá avacalhar com o português, né? Não vai avacalhar, atropelar as regras. É óbvio que tem gente que conhece mais, tem gente que conhece menos também, isso não vai fazer, né, muita diferença. O importante dentro desse aspecto da comunicação mesmo é você ter a sensação e se certificar de que aquilo que você falou foi realmente compreendido, foi realmente entendido. Então tá ali, ó, autoconhecimento. Quando nós falamos de autoconhecimento, gente, ó, existem aí ou diversas, né, ferramentas ou estratégias para você desenvolver o autoconhecimento. Tem a ferramenta aí do Enneagrama, que fala dos 9 tipos, né, de personalidades, né? Tem a questão lá dos temperamentos, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Tem a teoria lá da quadralidade cerebral, né? Onde divide o cérebro em 4 partes, ou da dominância, a teoria da dominância cerebral de um renomado estudioso aí do comportamento humano chamado Nid Herman. Então, Nid Herman. Então, se você tiver curiosidade em conhecer Nid Herman, então ele fala assim da dominância cerebral. Então, conforme a pessoa trabalha com uma determinada área do cérebro, ele vai ter ali um determinado comportamento. E você conhecer esse comportamento, você conhecer as características desse comportamento, contribui muito para o seu autoconhecimento. A teoria que eu trabalho aqui, gente, dentro de autoconhecimento, é a metodologia DISC. O que é a metodologia DISC? É uma metodologia também de análise de perfil comportamental que classifica, né, o comportamento humano em 4 perfis, que é o perfil dominante, que é o perfil influenciador, o perfil estável e o perfil conforme. Então, esses 4 perfis e o mix, né, desses 4 perfis, das características desses 4 perfis de cada pessoa, vai gerar aí uma infinidade, né, ou uma quantidade infinita de perfis comportamentais. Só que esses perfis comportamentais possuem padrões de comportamento que nos permite fazer uma análise, que nos permite fazer mais ou menos um mapeamento de como a pessoa se comporta, né, e qual é o seu perfil. Então, quando fala aqui de autoconhecimento, você conhecer a si próprio, saber quais são as suas principais características, os seus principais pontos fortes, aquilo que você precisa desenvolver, as características que você precisa desenvolver para exercer o trabalho que você realiza, para exercer a liderança que você realiza. Então você ter esse conhecimento de si mesmo, é muito importante para que você realmente venha estabelecer um canal de comunicação. Então você vai pensar assim, bom, eu sou uma pessoa de perfil, vamos pegar um exemplo, que é o perfil dominante, que é uma pessoa focada no resultado. Uma pessoa de perfil dominante, foco dessa pessoa é resultado. Então, quando ela vai pedir alguma coisa, tem uma tendência já de mandar. Essa que é a característica. Quando ele vai comunicar, como que essa pessoa do perfil dominante vai comunicar? Ela vai comunicar de uma forma muito direta. Com ela não vai ter muito rodeio, né?
Só que, de repente, a pessoa que está ouvindo é uma pessoa que entende melhor se você usar metáforas, se você usar algum símbolo, se você usar algum desenho. É o famoso, gente, ó, a pessoa tem que desenhar para ela entender. Obviamente, como estava dito lá antes, ó, pessoas de comunicação agressiva têm uma tendência de usar de sarcasmo, de usar de ironia. Você não vai fazer isso com sarcasmo e com ironia. Você vai desenhar, você vai fazer, né, escrever alguma coisa ou fazer a pessoa, à medida que você vai falando, ela ir anotando, não para humilhar a pessoa, para achando que a pessoa ela tem déficit de compreensão, que ela tem déficit de atenção. Não é nada disso, mas é porque é a forma mais fácil dela entender, dela compreender. Então, você como líder, você tem que entender o seguinte, você tem que ter na sua mente o seguinte, que se para o seu interlocutor é mais fácil entender de uma forma, você tem que se comunicar daquela forma. Essa que é a grande sacada, essa que é a grande estratégia de um grande comunicador, de uma pessoa que tem realmente uma comunicação assertiva. Você fala e você se comunica de maneira que o teu interlocutor entenda. E não de maneira, eu falei para ele, se ele entendeu bem, se ele não entendeu, que se dane. Não, gente, essa não é uma comunicação assertiva. E se a pessoa não entendeu, consequentemente, a comunicação já se desconfigurou, não houve comunicação. Na verdade, teve ruídos aí nessa comunicação que não permitiu que o teu interlocutor viesse realmente a entender. Então, o autoconhecimento, tá, gente, é fundamental para você desenvolver uma boa comunicação, você saber quem você é. Olha, uma coisa que eu venho utilizando, que é a autoanálise SWOT. O que é a autoanálise SWOT, né? É a análise dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, das oportunidades e das ameaças. E as pessoas têm se maravilhado quando eu aplico essa ferramenta, porque as pessoas falam assim, bom, SWOT você sabe que é uma ferramenta que se aplica estrategicamente, dentro de planejamento estratégico. Então, você utiliza essa ferramenta para desenvolver ali um planejamento estratégico. Mas só que quando se fala assim de uma auto-aplicação dessa ferramenta, as pessoas ficam, pô, mas como é que... E qual que é a finalidade? É exatamente isso, você identificar os pontos fortes, né, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Quando você faz um mapeamento disso, você já sabe, você começa a ter ali uma ideia do que você vai ter que trabalhar no seu perfil comportamental, nas suas atitudes, nas suas competências, para você realmente se desenvolver a partir da aplicação dessa ferramenta, da ferramenta SWOT, que quer dizer Strengths, Weaknesses, Opportunity e Threat, né, que são os pontos fortes, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, traduzindo assim para o português. Então, o autoconhecimento, gente, é uma ferramenta poderosíssima e uma ferramenta muito importante para você desenvolver uma boa comunicação. Questão da empatia. Então, você ter esse olhar empático, no sentido de se colocar no lugar das outras pessoas. Volto a dizer, gente, sempre que eu falo de empatia, é necessário que você tenha uma comunicação. Porque quando se fala de empatia, a primeira ideia que você vem na mente é se colocar no lugar da outra pessoa. Bom, isso é tecnicamente impossível, na prática isso não é possível. Agora, o exercício é você imaginar o que a outra pessoa está sentindo. Então, muitas vezes a pessoa não compreende aquilo que você está falando, porque ela está realmente passando por alguma dificuldade, por alguma situação muito desafiadora, por uma situação de perda, de separação, ou do que quer que seja, algum trauma, uma questão de ordem emocional. E às vezes, se você se manter durão, porque eu sou assim, a pessoa está aqui, tem que dar resultado, tem que trabalhar, não sei o quê, e a minha forma de se comunicar é sempre uma só. Entendeu? Bem, se não entendeu, não, gente, você tem que ter empatia, buscar, fazer esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa, imaginar a situação que ela está passando e ter realmente essa flexibilidade, né? Então, empatia é um outro quesito muito importante no que se refere à comunicação. E, obviamente, você vai ter que exercitar isso, né, gente? Você vai ter que exercitar. Dizer assim, falar de comunicação assertiva, exercitar a tua mente, né? Exercitar o teu cérebro, para ele criar assim, realmente uma musculatura. Porque pessoas, olha, deixa eu falar até, voltando à questão do perfil, olha, então pessoas de perfil comportamental dominante, gente,
Ó, quando eu estou fazendo aqui uma referência ao perfil dominante, porque é o que acaba ficando mais em evidência, né? E tem muitos líderes, né, que são líderes de perfil dominante, né? Então, eles são pessoas, tendem a ser pessoas assim, que não têm muita flexibilidade, né? Inclusive, é um ponto, né, a ser desenvolvido do perfil. Não quer dizer que tem perfil pior, não quer dizer que tem perfil melhor, mas é um exercício. Então, a pessoa tem que exercitar novas formas de abordar as pessoas, novas formas de abordar os seus liderados. Então, tudo isso é muito importante, fazer realmente esse exercício, o exercício da empatia, exercício de observar, de sentir, de necessitar e de fazer o pedido, como ensina a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, como eu havia falado. Então, tudo isso aqui, gente, não é uma coisa que assim a pessoa aprende e já no outro dia ela está colocando em prática. É um exercício. É importante aprender já no outro dia colocar em prática, ou já na mesma hora colocar em prática? Claro que é. Mas não é uma coisa assim que é um hábito que a pessoa tem que desenvolver. Quando se fala de hábito, então não, é algo assim que a pessoa começa a fazer e aquilo vai ter que ser sistematicamente repetido para que se torne e que se configure realmente um hábito no comportamento da pessoa, tá bom? A congruência entre a comunicação verbal e corporal. Então, quantas vezes você se depara com pessoas que estão chutando as coisas, que estão dando pontapé, chutando a lata do lixo, batendo as portas de armário, e você pergunta para ela, você está com raiva? A pessoa diz, não estou com raiva. Então, tem que ter uma congruência nessa questão, né? Às vezes você não quer demonstrar que está com raiva naquilo que você está falando, mas os teus gestos e as tuas atitudes estão demonstrando isso. Estão demonstrando que você está triste, estão demonstrando que você está com raiva, estão demonstrando que você está com medo. Então, uma comunicação assertiva vai se configurar com relação a isso também. Então, por isso que o autoconhecimento é importante, porque quando você ter que passar uma comunicação aos seus liderados, né, e que você entender assim que não for uma informação muito boa, olha, a empresa está fazendo aí, né, uma série, né, de redução de custos, né, isso pode resultar em corte de pessoal. Ao invés de, se você chegar com medo diante dos seus liderados para transmitir essa informação, isso já vai causar assim, né, vai causar assim uma sensação já de muito desconforto entre os seus liderados, né? Mas você chegar de forma confiante e você falar assim, gente, a empresa está passando por um momento de crise realmente, mas eu acredito no potencial de cada um, e se cada um realmente, né, fizer a sua parte, nós estamos juntos, vamos todo mundo pegar junto para dar o nosso melhor, e eu tenho certeza que o emprego de todo mundo vai ficar garantido. Então você já chega com uma outra postura, chega com uma postura corporal ereta, cabeça erguida, um ar de confiança, e você vai conseguir transmitir isso aos seus liderados. Então, eu quero dizer assim, a congruência entre a comunicação verbal e a corporal. Então, não adianta você estar dizendo assim, mas vamos tentar, e você está desanimado, está com um aspecto assim, encolhidinho, cabeça baixa, não está com aquele olhar assim, vibrante mesmo, né? Aquele olhar fixo, assim, aquele olhar confiante. Isso vai consequentemente transmitir aos seus liderados, né? Então, se você quer realmente que os seus liderados, que a sua equipe seja uma equipe engajada, uma equipe comprometida, você vai ter que sempre estar com esse ar, com essa postura ereta, com essa postura confiante, com esse olhar confiante e essa forma, né, de se comunicar igualmente confiante, para que isso possa ser transmitido, para que você possa contagiar aí os seus liderados, tá bom? Clareza das ideias, né? Então você tá aqui, claro como um cristal, né? Quem nunca ouviu essa expressão, né? Fui claro como um cristal. Então você tem que realmente ter essa clareza naquilo que você está comunicando, naquilo que você está falando, naquilo que você está compartilhando. E, gente, deixa eu tomar um gole de água aqui. Quando você comunica alguma coisa para um liderado seu, então você passou ali uma informação a ele, e às vezes você quer perguntar para ele se ele realmente entendeu aquilo que você disse, só que duas coisas podem acontecer, né? O teu liderado pode olhar para você e falar assim, tá me chamando de idiota, tá me chamando de burro, né? Por tabela, né? Quando você perguntar, você entendeu o que é para fazer? Aí dificilmente, gente, quando você fala assim, principalmente você que é líder, né? Você está ali passando uma instrução para o teu liderado ou para a tua equipe, você fala, vocês entenderam? Todo mundo, né, balança a cabeça dizendo que sim.
Só que às vezes, se você for perguntar de um em um, ou um por um, o que exatamente você falou, aí ele já vai ter dificuldade. Se ele tiver dificuldade, gente, para dizer aquilo que você acabou de comunicar, para replicar aquilo que você acabou de comunicar, é porque ele realmente não entendeu, ele ficou com alguma dúvida. Só que em contrapartida, se você chegar assim, tá, então fala o que eu falei, fala com as tuas palavras, ele pode ficar meio... Então tem uma forma de você fazer isso que é o seguinte, ó, você fala, gente, ó, você acabou de passar uma informação, uma instrução para os seus liderados, então você diz assim, ó, eu sinto que às vezes eu tenho dificuldade para expressar com clareza aquilo que eu tô comunicando. Então, só para eu me certificar de que eu falei realmente certinho, então você faz um jogo, né? Faz uma jogada ali na sua comunicação. Aí você diz assim, ó, só para eu me certificar de que eu realmente falei com clareza, eu vou pedir aqui pro fulano dizer o que eu acabei de falar, repetir o que eu acabei de falar, só para eu ter certeza de que eu realmente estou me comunicando bem. Então você traz para si, né, a responsabilidade de dizer assim, ó, às vezes eu tenho dificuldade um pouco de me comunicar, de expressar com clareza, então só para eu ter certeza, aí você, com base nesse pretexto, você pede para alguém ali repetir, para suavizar, né, e para o outro não achar, pô, tá achando que eu sou idiota. E se você for falar, né, se estiver se comunicando individualmente com alguém, né, com um liderado seu, faça a mesma coisa. Então você vai chegar ali para ele e falar assim, ó, então eu acabei de te passar essa instrução, e olha só, às vezes eu sinto que eu tenho dificuldade para comunicar, para passar a instrução para alguém, então só para eu ter certeza de que realmente eu falei certinho, eu falei tudo que eu tenho que falar, você poderia repetir o que eu acabei de dizer? Aí a pessoa vai, ó, você falou isso. Então, se você deu uma instrução lá que era para a direita e ele falou que era para a esquerda, no momento que ele estiver repetindo o que você falou, você já, opa, faz a correção. Percebeu? Então, é uma estratégia que você utiliza, né? Você é claro, busca ser sempre claro nas suas ideias, se comunicar de maneira clara, se comunique sempre de maneira, gente, que a pessoa mais simples possa entender aquilo que você está dizendo. Então, existe uma frase que diz, né? Ó, você tem que se comunicar de maneira que até uma criança possa entender aquilo que você está falando, mas também que possa fazer sentido até para um adulto, né? Então você se comunica com tanta clareza que acaba uma criança conseguindo entender você, mas que também possa fazer sentido até mesmo para um adulto, tá bom? Próximo aqui, ó, objetividade e sem rodeios, né? Se você vai passar alguma informação, vai passar alguma instrução ali, algum profissional, então seja objetivo, sem rodeios, para que os assuntos não fiquem se cruzando, né? E de repente o profissional não saia dali confuso, né? Então você seja bem específico. Claro que entender o seu perfil comportamental. Às vezes, se você é uma pessoa de perfil influência, que é uma pessoa que gosta de falar muito, que tem uma tendência de sair de um assunto e partir para outro e ficar mudando de assunto muito rapidamente, de maneira muito aleatória, na hora de você passar alguma instrução para alguém, isso pode gerar uma confusão. Então, por isso que a questão do autoconhecimento é importante, né? Então, você transmite a informação com objetividade, vai direto ao ponto. Então, é um exercício que você vai ter que fazer. Você que é influenciador e que tem essa tendência, né, de se comunicar, de falar de muitos assuntos de maneira aleatória, pensa no seguinte, quando você estiver falando com o seu liderado, isso pode gerar alguma confusão, de tanto que você misturou os assuntos, né? Então, você ser objetivo, ser claro, nem que você tem que fazer um esboçozinho ali antes de conversar com a pessoa, né, ou conversar com a sua equipe. Então, isso é bastante importante, tá? E converse também, gente, ó, com humildade. Está ali a imagem de Jesus, né? O Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Então, num ato, num gesto de humildade. Então, seja uma pessoa humilde. Saiba também ouvir os seus liderados. Acate as opiniões, as sugestões de melhoria, aquilo que os teus liderados têm. Não seja aquela pessoa que é só você que está com a razão, as coisas têm que ser feitas só do seu jeito. Você é um líder, você tem realmente que ter essa flexibilidade, você tem que realmente fazer esse acolhimento por parte da sua equipe, né? Simpatizando, demonstrando empatia para com a tua equipe, acolhendo cada membro, cada liderado seu, fornecendo feedback para ver o crescimento, para ver o desenvolvimento daquelas pessoas, reconhecendo quando você erra. Meu, gente, isso aqui é muito importante. Tem líder que não reconhece, tem líder que não dá o braço a torcer. Ele fez as coisas erradas, ele tomou a decisão errada e na hora do vamos ver, ele fica buscando culpados. Não deu certo porque foi culpa do fulano, porque foi culpa do Beltrano. Não, gente, humildade, assuma, admita que você realmente também erra. Admita, reconheça.
faça os trabalhos que precisam ser feitos, faça aquilo que precisa ser feito, por mais, isso aqui é uma tarefa muito simples, mas se tiver que fazer, vá lá e faça também. Então, tenha essa humildade. Você não vai perder absolutamente nada, você só tem a ganhar. Na verdade, essa atitude de humildade vai elevar diante dos seus liderados o nível de respeito, o nível de confiança, o nível de credibilidade que você vai acabar conquistando perante os seus liderados. Então, seja uma pessoa humilde, reconheça que você erra, aceite as opiniões também, as sugestões dos membros da sua equipe. Eles vão ter cada vez mais liberdade e acesso a você para levar novas ideias. Isso vai facilitar muito a tua vida. Então, você tem um trabalho lá que demora 1 hora para realizar, demora 4 horas para realizar, e chega um liderado lá e, com uma ideia para diminuir em 20 minutos, para diminuir em 10 minutos que seja, já vai ser uma ideia que tem um baixo custo, uma ideia que não vai exigir muito esforço. É uma ideia diferente, que não vai impactar em quase nada na questão de despesas. Então, acate. É a questão de humildade. Às vezes a pessoa olha assim, não vamos fazer isso aí, nem analisa, nem para observar, nem acata, não, isso aí não vai dar certo, já pega. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma desmotivação. Vai gerar uma desmotivação por parte da equipe. Então, seja aquela pessoa realmente humilde, que acata, que abraça, que acolhe e, principalmente, que reconheça também quando você falha. Admita os seus próprios erros. Tá bom, gente? Fica aqui, portanto, essa aula, tá? O que se ganha com a comunicação assertiva, né? Aqui, ó, um ambiente de trabalho mais leve. Só para a gente finalizar, né? Ó, minimiza a ocorrência de conflitos, porque você é uma pessoa que está constantemente compartilhando as informações, você não retém as informações, você compartilha com os seus liderados, né? Então isso minimiza, então torna a comunicação mais eficiente e eficaz, né? Promove o desenvolvimento das pessoas, promove o crescimento, o aperfeiçoamento das pessoas. Você, como líder, tem exatamente esse compromisso e essa responsabilidade de promover e de gerar o crescimento e o desenvolvimento da sua equipe. Contribui para a geração de melhores resultados. Estabelece uma relação ganha-ganha. Então, todo mundo sai ganhando, você sai ganhando, a empresa sai ganhando, o profissional acaba saindo ganhando também. Tá bom, gente? Fica aqui, eu vou voltar aqui, então, para a minha... Aqui eu interromper o compartilhamento. Eu volto aqui para a minha tela, gente, exatamente para poder agora já me despedir e agradecer por você que esteve comigo até aqui. Volto a dizer, gente, se esse conteúdo aqui foi um conteúdo que realmente fez sentido para você, deixa o seu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe com os seus contatos, você que tem aquele amigo que é líder, e você fala, aquele meu amigo realmente precisa ouvir essas palavras aí, esse conteúdo realmente vai fazer muita diferença ali na vida do meu colega ou na minha vida. Então, assista, né? Deixa o seu joinha, faça o seu comentário também. Então, vai ali no espaço que tem ali para fazer os teus comentários e faça o seu comentário, eu respondo. Tá bom, gente? Um grande abraço aí a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tá bom? Um abraço.